Eu não nasci, Ilhéus, eu nasci num lugar chamado Ferrada, o distrito do município de Itabuna. Agora eu vim para Ilhéus com 10 anos de idade, depois que meu pai foi ferido, naqueles barulhos, etc. E meu pai veio e montou uma tamancaria em Pontal, Ilhéus. Ficava ele e minha mãe fazendo tamanco. Eu vim para Ilhéus e eu fui um menino de Ilhéus. Aí começou minha vida, eu assisti àquela saga colossal da conquista das terras para a plantação de cacau, no qual eu haveria de escrever Terra do Sem Fim, São Jorge de Ilhéus, Gabriela Cravo de Canela, etc. Quer dizer, eu sou um menino de Ilhéus nascido em Itabuna. 11 anos de idade, 23. E aí começou a minha maravilhosa aventura da vida popular baiana, que dura até hoje. Eu comecei a viver misturado com o povo da Bahia, comecei a conhecer a Bahia, a cidade de Salvador por dentro, no contato diário e com o povo, nos candomblés, nas feiras, no mercado, nos saveiros, viajando recôncavo, começando essa amizade que se tornou realmente íntima entre eu e o povo da Bahia. Então nós chegamos à Bahia primeiro para escolher uma casa para morar. No início fomos para o Hotel da Bahia e visitando as casas assim as mais diversas, pela cidade toda. Na Ribeira, na Aldeira da Barra, até que finalmente meu pai se fixou por essa casa, uma casa que ficava aqui no Parque Presidiário, que era do maestro chamado Sebastião Benda. Ele comprou a casa e resolveu fazer uma obra para modificar a casa. Na verdade, a casa praticamente foi derrubada e reconstruída. Da casa original não restou absolutamente nada. E conheceu aqui um arquiteto, Gilberto Chaves, era um jovem arquiteto, e que aceitou fazer uma casa como ele queria. Nós nos mudamos para cá final de 63, início de 64, mas a casa permaneceu em obra. Nós moramos na casa, mas a casa permaneceu em obra até 66. Acho que foi em 66 que essa casa ficou pronta. No começo, a casa era só a casa de número 33, que era um lote. Isso aqui era um loteamento. Tanto que se você seguir a Rua Lagoinhas até hoje, não tem uma sequência numérica. E um tempo depois eles compraram a casa ao lado, a casa de número 35, e aí ampliaram a casa, que aí foi que teve o roseral de minha avó, que quando nasceu meu irmão mais velho virou uma piscina. Nesse roseral foi plantado o pé de lixi. Que deu pitanga. Que deu pitanga. Você não me morda não, rapaz. Você se respeite, viu? A percure seu broco. Nós tivemos um problema aqui sério de formiga. E tudo que se plantava, formiga cortava. Aí meu pai contratou um jardineiro especialista em formigas. Ele trabalhava no Parque e Jardins da Prefeitura e andava quilômetros seguindo carreira de formiga para matar a panela da formiga onde tivesse. Meu avô dizia que o bicho dele era o sapo. Cada pessoa tem o bicho e o bicho dele era o sapo. E ele gostava muito. Quando nós viemos para casa, havia no jardim um laguinho raso, onde meu pai plantou umas baronesas. É a vegetação que você tem muito aqui no dique do Tororó. E essas baronesas, quando vieram junto com elas muitas ovas de sapo que vieram misturadas nas raízes. E nasceu muito sapo que funcionou como uma defesa biológica contra a proliferação de muriçoca. Nós passamos a ter os sapos e os sapos liquidavam com as muriçocas, que era uma coisa extremamente desagradável. A muriçoca é muito desagradável. Esse laguinho ficou no meio dele uma Iemanjá feita por Mário Cravo.
quando foi feita a tentativa de reunir na rua Alagoinhas Gilberto Chaves, que é meu compadre, quando a gente fala compadre, é mais do que amiga, é mais do que parente de sangue. É curioso. Gilberto é um dos poucos arquitetos de Salvador que coparticipou desde o início com a geração de artistas plásticos a partir da década de 60, para não dizer 50. Gilberto Chaves, fomos lá visitar o local, então sem construção nenhuma, e nos pusemos também à disposição o que eu posso fazer, Caribé o que pode fazer, e alguns elementos da construção foi deixado a nosso encargo. Um dos meus trabalhos que eu dou a Jorge, que é um Iemanjá, uma sereia, que está numa das salas iluminadas. A grade, que é uma varanda cercada, a maioria da sala de estar, de umas grades que são verticais simples, mas eu fiz no meu ateliê, umas placas de revestimento de latão ao quente com aparelho oxoacetilênico para poder proteger, que foi uma das invenções que eu tive que fazer para ludibriar ao interessado e dar um tom dourado no meu trabalho e resistir, e proteger contra a oxidação, dar um revestimento com solda de latão, com o aparelho oxoacetilênico de um lado do outro. A casa foi feita assim. É uma casa assim meio colonial, meio fazenda, com uma boa área em volta dela, simplíssima, mas simples não pode ter havido. São portas feitas por Caribé. São portas vazadas. Tinha uma luminária vermelha que você acendia, então pela porta passava essa luz vermelha. Além disso, o Caribé fez um grande portão da varanda, quer dizer, ele desenhou, foi feito em ferro. O General Augusto fez uma porta em vidro pintada, que é a porta que ligava o quarto de meus pais à varanda, e também em vidro as janelas do banheiro deles. E Lênio Braga, é um artista plástico importante na época, fez um PG para o Oxóssi. Agora, a contribuição de Caribé, talvez mais importante, foram os desenhos de azulejos. Você vai ver esses azulejos em cada recanto Se da repetem casa. pela casa toda. São azulejos com as armas de Oxóssi e de Oxum. Iansã, Iemanjá, chama Xangô, Oxóssi também manda descer pra ver filhos de Gandhi. Zé é de Oxum e Jorge era de Oxóssi. Todos dois, a mesma coisa. Então meu pai fez os murais, fez uma porta grade que divide a varanda com uma sala. Tudo isso são construções que foram feitas depois que Jorge veio. Porque tanto meu pai quanto o Jorge compraram casas que já estavam prontas. E depois só que reformaram. modificaram e reformaram, né? Foram reformando aos poucos. Né? Então, o Jardim de Jorge, que quase não existia, por exemplo, tinha uma plantinha aqui e ali, e hoje é quase uma floresta. Né? E a de meu pai, que é menor, bem menor o terreno, mas também quando meu pai comprou a casa, era usado para campo de futebol. Ele plantou árvores e para jogar baba, né, pelo dono da casa. Fez um jardim na frente. Aí meu pai botou árvores que ele achou que não ia ver em vida e que terminou algumas que teve até que cortar, que começaram a dar problema. E fez piscina também.
A casa, ela em si é uma obra de arte, né? Porque todas essas contribuições, elas dão esse toque único que é a casa. Que é uma casa simples, uma casa de adobe, que de repente passa a ser um espaço que, para onde você olha, tem alguma coisa para ver. Além de sapo, jaca é aranha, só para aqui para trás. A gente também gosta bastante. Jaca é muito bom, né? Tem o Exu de Mestre Manu. Tem Exu de Mestre Manu. Maria Padilha de Tati. Um dia, Henrique Oswald e Jacir Oswald falaram a Jorge sobre mim. Jorge já conhecia, por ser minha família da região Caucaueira, Bilhéus, Tabuna, minha família toda veio de lá. Jorge já conhecia, e nós já conhecíamos os Amados, onde quando Jorge viu uma peça minha. E ele então comentou com o Henrique Oswald: eu recebo de presente um convite para visitá-lo lá no Rio Vermelho, e que para mim naquela época foi uma honra muito grande. E daí para frente, Jorge começou a participar de toda a minha vida artística, e começamos ele, aquele amor de pessoa, e com os amigos que eu já tinha conhecimento, já vinha fazendo as amizades, como Fernando Coelho. Comecei meu trabalho com Mário Cravo, depois Caribé, Jenner, Floriano Teixeira, enfim, comecei a ter um grande amor por todos eles, e até brincavam, diziam assim os outros: o grupo de Jorge, a correlinha de Jorge, mas não era nada disso. Jorge adorava todo mundo, Jorge amava todo mundo, Jorge valorizava o que tinha que ser valorizado, e o que não tinha ele não dizia nada. Eu presenteei ele com o Exu, e que esse Exu ele guardou com muito carinho, e Jorge também adorava o Exu, e Jorge tinha me pedido, como ele já tinha uma peça de Exu, que eu acho que Caribé desenhou e Manu fez, a peça que está até hoje, Jorge me pediu um Oxóssi, que eu fiz um Oxóssi, que ele mantinha, onde às vezes ele repousava ali na varanda, ele mantinha um Oxóssi atrás das costas dele, que hoje esse Oxóssi está na Fundação Jorge Amado. E ele me pede para eu fazer uma Maria Padilha. E foi a primeira Maria Padilha que eu fiz, em sucata. Nessa época, nos Exus eu trabalhava com sucata de automóvel, então era a assemblagem, a montagem das peças, onde eu fiz uma Maria Padilha que realmente me tocou realmente. E essa Maria Padilha, Jorge tinha lá na piscina, no jardim, e essa peça, com o tempo depois da casa que nós hoje, graças a Deus, vai ser inaugurada agora, pela bênção dos orixás, dos deuses, graças a Deus. Essa peça vai voltar, eu vou restaurar. Estou me empenhando para ver se no dia 7 de novembro essa peça estará lá. Vou fazer também uma Oxum, a pedido da família, que Jorge... E para não tirar o Oxóssi da fundação, eu também acho que vou fazer um Oxóssi, para a gente pôr no lugar onde existia, na casa onde Jorge cultivava a presença de Oxóssi, e ele era de Oxóssi. Como personagem é difícil, meu filho, se descrever, porque as pessoas com projeção internacional têm um convívio
com indivíduos notórios que vinham visitar Jorge, e Jorge, obviamente, apresentava a Bahia, levava eles. E nós acompanhávamos também. Me lembro de Rosseline, que veio aqui, foi visitar Jorge, e nós levamos a noitada baiana, né? Fomos ao 63, que era uma casa famosa na ladeira da montanha, e as pessoas, as frequentadoras, entendeu? Que diziam que ali estava como era o nome do marido, da famosa atriz de cinema, que foi mulher de Rosseline, enfim. Então, Jorge levava as pessoas que visitavam a nosso ateliê. E nos fomos em nível de contato internacional através de Jorge. E ele era eu não diria simplório, não fazia disso um acontecimento. Fazia isso como uma expressão amistosa, minha filha, entende? Posso tomar um pouco d'água aqui, filha? Um momento. A companheira Zélia, nós acompanhamos, além da fase primeira, que ele voltou a viver na Bahia, na Rua Lagoinhas, o convívio com Jorge foi mais intenso. Antes ele morava no Rio e nos víamos eventualmente no Rio de Janeiro. Quando ele passou a viver aqui, coincide com essa época também da expansão dos movimentos, vamos dizer, de arte moderna, exposições no Rio e São Paulo, entende? Aí se cruzavam e Jorge fazia parte. E Jorge também recriou esses personagens dentro da sua maneira chistosa, risonha, amistosa. Quando tínhamos problemas, eventualmente, durante o regime militar, o único intelectual que ajudou a nós, que eu e o Caribé e mais outros artistas do Rio e São Paulo, fomos chamados a depor do juiz de fora. Minha filha, mas ninguém fala a respeito disso. Ninguém fala a respeito de que Jorge era um homem amigo dos amigos, mas não de papo. Foi o único que foi capaz de tomar nossa defesa. Mas fomos depor lá em Juiz de Fora, eu, Caribé, e os outros, e era uma exposição patrocinada pela Globo. É curioso, quando as coisas acontecem e as pessoas não se lembram mais. Entende? Fomos depor, ficamos uma semana em Juiz de Fora, sob a tutela do Exército, entendeu? Das Forças Armadas. E fomos absolvidos naturalmente. Quando terminaram o julgamento, fomos julgados e absolvidos. Mas então, a vingança, entre aspas, das forças dominantes, entendeu? O que eles queriam exatamente, baixar nossa crista. Entende, minha filha? É isso aí. Muito pretensiosos, muito criadores, mas o sistema naquele momento determinava isto. Tá ok? Mas ninguém fala mais a respeito do assunto. Jorge Amado, naquele tempo, era um farol que atraía muitas pessoas para Salvador. Atraiu pintores, atraiu escultores, críticos, jornais, televisão, cinema, tudo passou. E se você vai na casa do Rio Vermelho, onde eles moravam, você vê um mundo de gente que passou por ali, de várias nacionalidades. E com isso, acho que fomentava ainda mais. E alguns vieram e ficaram, como aconteceu com Pierre Verger, francês, que veio para cá. E tem a Fundação Pierre Verger hoje, com fotografias maravilhosas, e se dedicou ao estudo da cultura africana na Bahia. Teve Caribé, argentino, que veio morar aqui também por conta de Jorge Amado, depois de ler os livros dele. Teve também Floriano Teixeira, maranhense, que veio, na época, dirigir o Museu de Artes do Fortaleza, no Ceará, mas veio para cá também inspirado e chamado por Jorge.
Teve também General Augusto, Sergipano, que veio. Teve muita gente que veio para cá por causa dele, né? O Jorge Amado viu a crônica, provavelmente, de mim. E ele se interessava por tudo que acontecia. Se surgia algum escritor, surgia algum músico, alguma coisa, ele estava sempre. Tanto é que depois, quando começou nessa área de música, Caetano, Gil, todo mundo vivia lá na casa dele também, né? Ele ia comigo, ele ficou encantado e me deu uma série de pessoas que eu podia mandar o livro e me deu muito estímulo, sempre me deu um estímulo, como dava a todo mundo, né? Como dava muito estímulo aos jovens escritores. João Jorge descobriu essa casa aqui, no Pelourinho, que ele trabalhava no IPAC, descobriu que a casa estava praticamente abandonada. Então nós tentamos essa casa, teve várias dificuldades, não foi uma coisa simples, porque tinha gente dentro da casa, e para tirar, para não sei o quê, na parte de baixo. Quando chegou em 86, princípio de janeiro, fevereiro, a gente trabalhou muito, mas aí ele um dia me disse, olha, eu não quero que seja da universidade, eu quero que seja uma coisa, que seja livre, que faça... Aí eu disse, doutor Germano vai ficar sentido, né? Ele disse, não, mas ele vai ser o presidente. E Germano será o presidente da instituição, mas não como reitor, como pessoa física. Ele chamou, eu quero que você traga seu marido, porque ele fez o estatuto. Aí eu disse, o que é que ele quer comigo, assim, de tarde, sábado, achei estranho, né? Aí fomos, e ele conversando, importando e tal. Depois ele disse, agora eu quero falar sério, agora é o motivo da sua visita. Eu quero que você seja diretora da fundação. Aí tomei um susto, né? Aí eu deu medo na hora, assim, eu digo, meu Deus, acho que eu não estou pronta para isso ainda não. O Jorge Amado era muito arguto, ele percebia muitas coisas. Eu tenho uma coisa que eu acho que me ajudou muito na minha vida, que chama-se persistência, né? Quando eu quero uma coisa, eu vou em frente, fico ali até conseguir. E talvez ele tenha percebido isso, né? Que eu ia me dedicar realmente como me dediquei. A não ser a literatura, que para mim é a primeira coisa em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma vontade de fazer nada, a não ser trabalhar aqui nessa casa, com o Jorge Amado. Daqui, quando eu sair, eu encerro as minhas atividades. Jorge Amado, ele foi o baque da casa. E eu conhecia, como todo mundo conhecia, porque ele era escritor, né? Então eu era adolescente nesse tempo, e como todo adolescente gosta de ler livros chamados fortes, né? Livro forte, não serve para você que é forte. Então eu lia muito livro dele, Gabriela, né? São Jorge de Ilhéus, tudo isso eu gostava de ler daquele ano. Ocorre que quando eu vim fazer a obrigação, eu entrei aqui por 14 anos. Eu já lia Jorge, mas não tinha essa amizade com ele, porque era apenas o escritor da minha. Quando chegou aqui, logo depois ele foi suspenso ao OBA. O OBA é um cargo que recebe no Candomblé, cuja função é ajudar bem a Ialorixá, a Mãe de Santo, tanto nas coisas religiosas, como no lado civil, porque agora está mais fácil, mas antigamente era muito difícil uma pessoa Ialorixá chegar numa repartição dessas e ser tratado com respeito, porque era coisa de baixo nível, né? Ninguém queria tratar bem. E ele chegou aqui, foi se OBA, e Moiciana gostava muito dele, adorava muito ele, Zélia, e ela até frequentava a casa dele. Ele morava no Rio de Janeiro, e quando ela saía de aqui, todo mês de agosto, ela gostava de dar um passeio no Rio, ela ia sempre na casa dele. Eu jantei algumas vezes na casa dele, acompanhando uma senhora. Eu achava interessante. Jorge era garoto ainda, Paloma também, né? Eram garotos. Então eu os conheci lá, na casa de Jorge. Agora de Deus eu me esqueço. Ele dizia antigamente que ele não acreditava em nada, só acreditava em Oxóssi, né? Houve a inauguração da casa, né? No Pelourinho, né? Fundação Jorge Amado. E ele queria sentar um Exu lá, né? E aí eu já era adulta mesmo. Aí ele queria sentar um Exu e nós ficamos com receio. Veja só. Aí o povo dizia, só porque é de Jorge Amado tem que fazer um Exu na rua, essas coisas todas. Mas eu tive cuidado, porque eu fui filha de uma senhora e sabia o cuidado que ela tinha com as coisas, não fazer mistura. Quando não virar de repente folclore, uma coisa assim. Botar um Exu na rua, todo mundo ia para lá botar caçar, botar farofa, não sei o quê. Não era para isso que ele queria. Ele queria
para guardar, porque a casa dele era da esquina, né? Então ele queria um lugar para que ele se achasse seguro ali, protegido. Então nós fomos para lá um dia, meia-noite, depois que terminou o movimento todo, e lá ele tinha uma escultura muito bonita com um artista fez para ele, do Exu, e lá assentamos, fizemos tudo que um orixá precisa, tem direito para um assentamento, o Exu teve. Então passamos a noite lá, assentamos direitinho, e até hoje, a data de hoje, todos os anos, princípio do ano, ele tem o preceito dele lá acertadinho. Porque Jorge é um homem forte, depois ele queria uma coisa, queria mesmo, e dentro da amizade ele conseguiu conosco. Mãe primeiro, ele não inaugurou enquanto Mãe não assentasse o Exu. E que aí tem uma história também muito grande. Depois de assentado o Exu na Fundação Jorge Amado, o Ibama procura Miriam Fraga, que era o presidente da fundação, para que retirasse o Exu do local que estava, que é justamente no lado de fora, na entrada da casa de Jorge Amado, e pusesse na parte de dentro, que na parte externa não podia. Então, nessas reuniões, Miriam Fraga disse que ia consultar o conselho e fizeram a segunda reunião. E na segunda reunião, o conselho vira, inclusive, disse assim: nós não vamos tirar um Exu assentado no ministério. Agora vocês estão livres para retirar vocês. Aí, sim, e ainda tem mais. Aí pediram a um funcionário para retirar era IPAC, não sei, era da... Aí o funcionário, os pedreiros de lá, disse: nós não. Se vocês quiserem arranjar outro pedreiro, daí em diante, nunca mais se falou no Exu. O Exu ficou lá até hoje. Mas você atrasou o dia da inauguração. Atrasou o dia da inauguração por causa de esperar a Mãe Estela, ela poder ir lá. Ela estava em trabalho para poder abençoar, para poder fazer a inauguração. Abençoar o Exu. Estava o presidente da... Veio o presidente da República, Sarney veio, teve um almoço na casa de Jorge Zélia. Agora, outra coisa que eu falo da casa, que isso emociona. Aquela varanda de Jorge, aqueles almoços, aquela casa quando eu entrei agora, que eu fui lá visitar, convidada por João Jorge e Maria João, a saudade que me deu, ao mesmo tempo o prazer, mas eu sei que quem participou, quem viveu aquelas glórias, da alegria do que era aquela casa, aquela varanda fervilhava, era uma alegria permanente. Aquela casa, até hoje o astral dela, eram as pessoas entrando, saindo,
O Exu foi assentado antes da inauguração. A inauguração foi só em março de 87. Assim que a gente instituiu a fundação, foi instituída. Instituída no dia 2 de julho de 1986. A data foi escolhida por 2 motivos. A data Magna da Bahia, 2 de julho, e a data do aniversário de Zélia Gattai. Entendeu? Então ele fez uma homenagem a Zélia e foi lá. Nós fomos lá para Brasília. No dia 2 de julho foi assinado. Lá não era filiado, né? Foi assinada essa ata de constituição da casa. Aí nós voltamos para cá, para Bahia. Aí ele fazia, mas é preciso, está muito atrasado. Todos eles falavam, está muito atrasada, tem que assentar o Exu. Tem que assentar esse Exu logo. E eu fazia, meu Deus do céu, eu não tinha muito, eu não sabia essas coisas. Naquela época, vagamente. Aí Jacira Oswaldi, que é quem estava fazendo a montagem da exposição, ela disse, não, é porque Exu é o seguinte, Exu é que abre as portas. É a primeira coisa que se faz no terreiro de Candomblé, é assentar o Exu. É a primeira casa, é a de Exu, para poder ele favorecer. Então, é assim que ele não vai se sossegar enquanto não botar esse Exu. Aí eu disse, mas meu Deus, não tem tanta coisa mais importante para a gente fazer para antes da coisa. Eu achava que está tudo atrasado e vai parar tudo por causa desse Exu. Não, mas tem que ser o Exu. Aí eu falei, Jorge, tem que assentar o Exu. Já falei com o Caribé, já falei com Estela, a gente tem que resolver isso. Aí marcaram o dia para assentar o Exu. Vieram simplesmente, não tinha ninguém. De tarde já tinha mandado fazer o buraquinho, o lugarzinho. A música, ela veio, a Exu estava lá. Esse Exu é de Tati Moreno. Aí ela veio, muito discreta, com roupa comum, não teve nada de... Ela fez, se assentou, rezou umas coisas em um lugar. Aí tem uma trouxinha, assim, um embrulho, que é o lugar onde tem o axé, os coisas dele, né? Botaram, assentou. Jorge se interessava muito por esses rituais, tá? Ele dizia assim, uma vez perguntaram ele, mas você é materialista, é comunista, se diz materialista, como é que você vai acreditar nessas coisas? Não, eu sou materialista, mas meu materialismo não me limita.
Os dois adoravam essa coisa de muita planta, de abundância, de alegria, né, de receber amigos. Jorge era mais de receber do que de visitar. Inteligente, isso não está demais de dizer, e gostava muito de piadas. e muito simples, como toda pessoa de valor. Jorge Amado era uma pessoa muito agradável para se conversar de qualquer coisa. Ele disse, chega de intelectualidade, vamos conversar de besteira. Os dois eram muito exagerados, então eles não compravam 2 mangas assim, compravam o balaio de manga, entendeu? Aí gostavam de sorvete de fruta, então sempre na casa de Jorge e lá em casa tinha sorvete de manga, sorvete de várias frutas, né, de mangaba, sempre compravam de forma exagerada. Essa quantidade coisa demais de tudo. Fruta. Ela se zangava, lembra? Porque a vez tinha que dar para o vizinho. Você lembra que Jorge e meu pai tinham essa coisa de quem tinha as plantas assim, que conseguia uma planta diferente, né? Aí para fazer inveja, né, no outro. Era assim uma espécie de competição entre os dois. Quando meu pai ilustrou o Gato Malhado em Andorinha Sinhá, meu pai tinha uma cachorra belíssima, lembra, mãe? Sim. A Loa. A Loa, muito bonita. Pisla é um perdigueiro, cor de mel, é o olho azul, parece mentira, mas é verdade. E meu pai fez o retrato dela, é um dos bichos que estão no Gato Malhado, né? E Jorge, na mesma época, comprou aquele cachorro horroroso que ele sempre gostou, o Pug, né? Que está na moda agora, né? Eles foram... Aí no Gato Malhado, meu pai fez o desenho assim do Pug de Jorge. Você não distingue a cara do cachorro do rabo, né? Tem uma coisa confusa. E a Lua está toda linda, assim, no livro, né? Toda elegante. E meu pai dizia que o cachorro, que o Pug de Jorge... Tem os cachorros cruzados de morcego, porco e telefone. Ah, eu sei quem é. É um tal de picuí, que tem nome estrangeiro. É um cachorro feio. Era uma cruza de morcego com telefone. Como pirraça, Jorge, às vezes, ele adorava, às vezes, futucar, né, por baixo, sem dizer nada. Pedia um para... E eu tenho uma história muito interessante, que nós, Jorge, quando Zélia fez o seu primeiro livro, depois do segundo, eu não me lembro se ela já tinha 3, ou 2, eu sei que Jorge resolve, com Zélia, fazer um lançamento do casal nas cidades do Norte e Nordeste. E nós subimos, né, Salvador, Recife... E fomos subindo as cidades do Nordeste. E quando nós chegamos em Fortaleza, lá tinha um baiano nosso, que era diretor do teatro, que tinha sido completamente reformado, e tinham feito uma peça teatral em homenagem a Jorge. Se eu não me lembro, era Gabriela. E então uma das homenagens da cidade era uma peça em homenagem ao casal, a Jorge e Zélia, além do lançamento do livro dos dois, que era uma coisa inédita. Estava acontecendo no Nordeste, o casal lançando um livro da coisa. E o Nonato, nós tínhamos, o Calá era muito brincalhão, e nós tínhamos os casos verdades e os casos não verdades. E o Nonato diz a Jorge que tinha um caso verdade para contar a Jorge. E o que acontecia em todas essas cidades que nós passávamos, é que depois do café da manhã, os homens se sentavam em volta da piscina ou dos lugares mais aconchegantes dos hotéis para contar casos verdades ou verdades, como se gozava. E Calazans era o mestre nisso. E nessa viagem nós temos 2 causos verdades que marcou a viagem. Então, o Nonato conta que existia a figura, chamava-se Antônio, casado com Maria, um rapaz que era apaixonado pelo presidente Kennedy.
ele viveu, desde que nasceu, apaixonado pelo presidente Kennedy. E depois de maduro, já casado, com o primeiro filho, ele faz uma carta para os Estados Unidos, para o presidente Kennedy, para o Palácio, para a Casa Branca, dizendo ao presidente Kennedy, comunicando ao presidente Kennedy, que o filho dele, se fosse homem, se chamaria John Kennedy e gostaria que John Kennedy batizasse o filho dele. Bem, ele mandou a carta, isso se correu e ele sempre acompanhando a vida de John Kennedy, e nasce um menino, e ele manda outra carta comunicando que tinha nascido o afilhado de John Kennedy. E recebe uma carta do presidente dizendo o seguinte, que ficava muito honrado, e que talvez um dia ele viesse ao Brasil e passasse por Fortaleza, ele teria muito orgulho de batizar. Bem, um belo dia, está Maria em casa, nos seus afazeres caseiros, e nada do Antônio chegar, e meio-dia, 2 horas, 3 horas, não era uma coisa costumeira do Antônio, quando adentra, 6 horas da tarde, Antônio completamente trêbado, e diz a ela, Maria, assassinaram o nosso compadre, assassinaram o compadre Kennedy. Aí Maria para e disse, Antônio, foi verdade, assassinaram. Como estará a comadre Jaqueline? Ligamos para ela para eu dar os meus pêsames. Então, esse caso verdade, que no outro dia o Nonato levou o Antônio para ser apresentado a Jorge, foi assim um grande final das estadias nossas lá em Fortaleza. E aí Jorge ligava às vezes de noite para mim e disse, Otávio, vamos ligar para a comadre Jaqueline. E é uma gozação atrás da comadre Jaqueline. E nessa mesma viagem teve outra muito interessante. Foi com Jenner. Jenner era um cara muito reservado. Jenner, eu não sei, com os amigos, às vezes era desbocado. Mas Jenner, no contato pessoal com as pessoas, Luísa não. Luísa era a que fazia todos, vendia e tomava conta e providenciava as entrevistas. E Jenner era mais reservado. E Jenner, nessa viagem, estava com uma dor na perna, como eu estou agora também. E na viagem, o Jenner, por essa dificuldade, às vezes, evitava, de andar, ele ficava sentado enquanto o povo circulava, entendeu? E aí o Jorge começa, Jenner, vamos embora, mas minha perna. Aí vai tinha uma jornalista, eu não me lembro de onde, acho que era do Rio de Janeiro, que acompanhou a gente. E essa jornalista vira para Jorge e pergunta, mas o Kennedy, eu estava até a hora de um, mas o Kennedy é caladão, o que é? Aí Jorge disse, ele é caladão, ele está assim meio cabisbaixo, não sei se é depressão, vai lá conversar com ele. E aí a moça resolve ir conversar com ele. E ele estava retado porque Luísa queria sair para fazer compra e ele não queria, porque as mulheres saíam nessas horas das coisas, e ele estava meio retado. E eu estava do lado com o Floriano Teixeira quando a moça pede e começa a entrevistar, fala de Floriano e pergunta, mas Jenny, eu quero que você fale um pouco, você está assim. Jenny estava meio retado, de onde eu penso. Você está pensando o quê? Que eu estou depressivo, né? Quem mandou foi Jorge, não foi? Ela, não, absolutamente, é que eu quero. Aí vira assim, assim,
O que é que você está pensando? Está pensando que eu estou velho? Que não faço mais nada? Nem foder mais eu fodo, né? Pois é só você topar para ver. Essa, eu não tinha aonde me esconder debaixo. Ele gradativamente se levantou e foi embora. E ela ficou branca daquela... Mas eu não sabia que ele era tão agressivo. Ai, coisas que passaram com a gente. E teve outra também muito grande, quando a chega em Recife, que essa foi uma apoteose, foram festas, discursos, e no lançamento de Jorge Zélia. Um casal que se chegou para o grupo, eram primos, e não se via há algum tempo, famílias de Recife, e se juntou com o nosso grupo. Onde a gente ia, o casal ia. Onde a jantar ia, almoço ia, esse casal, que eram primos, inclusive, de Michele Magalhães, nossa amiga, estava lá também prestigiando Jorge Zélia, e esse casal era primo. E esse casal se empolgou tanto que eles, como tinha ele, principalmente ela, beberam e eles entraram no grupo com os privilégios de Jorge, numa sala especial, e nós fomos pegar o avião. E o casal vai com a gente, acompanhando até o avião, sobem dentro do avião, sentam no avião de Jorge, cá morrendo de vergonha, porque iam ser postos para fora. Não pediram nada, esse casal veio para Salvador, assim, sem passagem, sem nada, dormiram em minha casa, eu tive que sair para comprar roupa depois, passaram 5 dias aqui, por conta de Jorge Zélia aqui, todo mundo ria o que aconteceu. E tem mais, começaram a namorar e são casados até hoje. Primos. Entraram e Jorge fazia, que não fale comigo. Quando eu conheci Jorge mais intimamente, né, talvez 3, 4 vezes no Rio de Janeiro, no apartamento dele, mas muita gente junta, né? Já quando o Jorge passou a viver na Bahia, aí essa relação de amizade ficou muito mais intensa, muito mais próxima. Vendo o personagem, você não atribui normalmente. Ele é um pouco pesado, um pouco bonachão. Mas é a pessoa que eu conheci em minha vida com um comportamento social incomum entre nós. Talvez tenha sido adquirido para Jorge isto, da vivência e do sofrimento internacional pelo qual ele estava vindo, do resto do mundo, da solidão, do exílio, no fundo. Então, Jorge, para você ter uma noçãozinha dele, é o único homem que eu conheci em minha vida que, no aniversário de Lúcia, de minha mulher, ou qualquer evento, mandava flores. Minha filha, isso não existe aqui. São algumas imagens que eu tenho de Jorge. A gentileza permanente, o acompanhamento da afetividade em qualquer momento, mantendo-se através, inclusive, de notas, presentes, telefonemas, o que fosse. Era um dos homens com atendimento que eu chamaria hoje mais social e formal do que você pode imaginar.
verdade, eu tenho ele com eterna memória, saudosa memória de Jorge. Por isso eu torço até que a fundação que leva o nome dele, tudo dele continue crescendo, né, e sendo respeitado por todos, que todo mundo gosta de tudo que pertenceu a Jorge Amado, onde ele botou uma mãozinha, tudo sempre deu certo. Saudade é temperada, sabe, filha, pelo que ele criou. O que o artista faz em vida fica na mão do homem que está ao lado mais ou menos próximo dele. Quando digo próximo, pode ser da alma, cabeça ou fisicamente, no caso, se ele já desapareceu. O que é que fica do artista, do criador? O criado, é isso. A presença de Jorge Amado é através dos livros dele. Eu acho que é uma saudade de tudo nessa altura, né? É uma saudade do que a gente viveu, uma saudade de Zélia, de Jorge, daquele tempo maravilhoso. Eu acho que foi uma lição de vida que eu tive muito grande. Entendeu? Eu acho que eu fui uma pessoa privilegiada de ter essa amizade, conviver com essas pessoas, né? Conviver com essas pessoas, ter essa vida. Eu acho que a minha vida se divide em duas coisas, a minha família e a literatura. Os amigos que eu tenho na literatura. Isso é muito importante. Olha, meu amigo, eu sei que vocês, Zélia Caribé, Floriano Teixeira, estão todos aí, Carlos Bastos. Uma hora eu chego lá. Vamos fazer uma festa. Estamos felizes. E agora mais, estamos comemorando, vocês aí também, a sua abertura do amor que você conviveu com esses amigos, com a família, com essa Bahia eterna que você soube levar para o mundo todo. Um bate. Eu tenho muita saudade de Jorge, de Zélia, Mirabô também. Da época, Mirabô e de tio Mirabô e de tia Norma e de tantos outros. Falar de meu avô é falar de uma pessoa humana, de uma pessoa que tinha um amor imenso à vida, um amor imenso à liberdade, e com certeza ele conseguiu passar isso para os netos, passar isso para as pessoas que conviviam junto com ele, e eu acho que esse foi o legado mais importante que ele deixou para nós. Foi o amor à vida, o amor à liberdade e o respeito ao próximo. Meu avô era uma pessoa especial. Ele sempre tratou a gente de uma forma muito próxima, muito igual. Ele nunca tratou de cima para baixo, tipo, olha, esses ignorantes, essas crianças que não sabem. Ele sempre teve uma relação de amizade. Meu pai, quando escreveu Navegação de Cabotagem, disse que o plano dele para a velhice era ficar com minha mãe sentadinhos ali no jardim e tudo mais. E que quando chegasse a hora, era lá que ele queria ficar. E essa vontade dele foi garantida pela família. Está escrito e publicado no Navegação de Cabotagem. Nós só cumprimos isso. E minha avó não tinha outro lugar para ficar além de ir ao lado